Como um dos principais envolvidos no projeto do Cristo para a afirmação da Boa Nova no mundo, desde aquele primeiro encontro com o Espírito Jesus na aridez do deserto, quando experimentou pela primeira vez o sustento divino daquela fonte de água viva, Paulo de Tarso nada realizou por si ou para si. O apóstolo das gentes cumpria fielmente a missão de testemunhar a ressurreição e a vida plena do Espírito que o divino artífice das almas evidenciou junto dele durante as 3 décadas que se seguiram àquele inigualável fenômeno às portas de Damasco. Seguindo com fidelidade inabalável o roteiro estabelecido pelo seu mestre de amor, ele se preparou para enfrentar agora o supremo desafio de levar o Evangelho ao coração do Império Romano e, assim, apresentar ao mundo o verdadeiro Salvador. Desde a sua última prisão em Jerusalém, quando revelou ao centurião a sua cidadania romana, o ex-doutor da lei vinha paulatinamente conquistando a simpatia dos soldados do César e, pouco a pouco, plantando no coração dessa embrutecida população a boa semente recebida no convívio com o divino semeador. Na sua primeira missão no Chipre, ao lado de Barnabé e de Marcos, após curar Sérgio Paulo, o governador daquela província imperial, o apóstolo passou a usar o seu nome romano, numa evidente desvinculação com a sua origem judaica. Durante o naufrágio do navio que o conduzia para as masmorras da capital, ele salvou a vida dos prisioneiros e dezenas de soldados, conquistando logo a seguir centenas de cidadãos romanos da ilha de Malta, após curar de grave moléstia o pai de um notável patrício. Assim fortalecida a fé do apóstolo, de acordo com Lucas, seguiram para a cidade eterna. Ao fim de 3 meses, embarcamos num navio que havia passado o inverno na ilha. Era de Alexandria e tinha como insígnia os Dióscuros. Tendo aportado em Siracusa, aí ficamos 3 dias. De lá, seguindo a costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, soprou o vento sul e em 2 dias chegamos a Putéoli. Encontrando ali alguns irmãos, tivemos o consolo de ficar com eles 7 dias. E assim foi que chegamos a Roma. Os irmãos desta cidade, tendo ouvido falar a nosso respeito, vieram ao nosso encontro até o foro de Ápio e 3 tabernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Depois de chegarmos a Roma, foi permitido a Paulo morar em casa particular, junto com o soldado que o vigiava. A humildade demonstrada pelo apóstolo do Cristo, não obstante sua cidadania romana e sua autoridade como doutor da lei imperial, homem ainda mais ilustrado por seu evidenciado saber filosófico e religioso, conquistavam os homens do César, que em Roma lhe concederiam pela primeira vez os benefícios de uma prisão domiciliar, com plena liberdade de ir e vir. Após 3 anos de injusto encarceramento em Jerusalém e Cesareia, Paulo de Tarso voltaria a pregar livremente a boa nova de Jesus de Nazaré. Sua primeira iniciativa dar-se-ia novamente junto dos seus irmãos de judaísmo instalados naquela capital. De acordo com Lucas, mal descansando daquela catastrófica jornada pelo Mediterrâneo, 3 dias após, convocou os principais dentre os judeus.
Tendo eles comparecido, assim falou-lhes: Meus irmãos, embora nada tenha feito contra nosso povo, nem contra os costumes dos nossos pais, desde Jerusalém vim preso e como tal fui entregue às mãos dos romanos. Tendo-me interrogado judicialmente, eles quiseram soltar-me, porque nada havia em mim que merecesse a morte. Como, porém, os judeus se opunham, fui constrangido a apelar para César, não porém como se tivesse algo de que acusar minha nação. Por esse motivo é que pedi para ver-vos e falar-vos, pois é por causa da esperança de Israel que estou carregado com esta corrente. A esperança a que Paulo se referia era a ressurreição do Espírito, dogma judaico que Jesus tornara realidade com primazia frente a todos os profetas daquela nação, mostrando-se plenamente vivo diante do túmulo vazio para uma privilegiada Maria de Magdala, na manhã do domingo de Páscoa, reconstruindo o seu corpo espiritual a ponto de comer com os estupefatos discípulos e ser tocado pelo incrédulo Tomé, mostrando-se a centenas de testemunhas em Jerusalém. Após comprovar estar plenamente vivo nas suas terras, era o momento de o Mestre evidenciar a continuidade da vida para todas as nações. Com esse intuito, nas últimas 3 décadas, o Espírito Jesus impulsionou Paulo de Tarso por todos os caminhos, desde aquele primeiro encontro na estrada de Damasco, fazendo-o chegar, pelo escândalo da sua injusta prisão, até aos seus irmãos de judaísmo em Roma. Eles então disseram-lhe: Quanto a nós, não recebemos a teu respeito carta alguma da Judéia, e nenhum dos irmãos que aqui chegaram comunicou ou relatou algo de mal acerca de ti. Desejamos, porém, ouvir de tua boca o que pensas, porque, relativamente a esta seita, é de nosso conhecimento que ela encontra em toda parte contradição. Marcaram um dia, pois, com ele, e vieram em maior número encontrá-lo em seu alojamento. Ele lhes fez uma exposição, dando testemunho do reino de Deus e procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés quanto pelos profetas. Isto, desde a manhã até à tarde. Uns se deixaram persuadir pelo que ele dizia. Outros, porém, recusavam-se a crer. Estando assim discordantes entre si, eles se despediram, enquanto Paulo dizia uma só palavra: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais por meio do profeta Isaías, quando disse: Vai ter com este povo e dize-lhe: Em vão escutareis, pois não compreendereis. Em vão olhareis, pois não vereis. O coração deste povo embotou-se. Com os ouvidos ouviram mal e seus olhos tamparam, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, nem se convertam, e eu não os cure. Ficai, pois, cientes, aos gentios é enviada esta salvação de Deus, e eles a ouvirão. Tendo ele dito isto, os judeus foram-se discutindo vivamente entre si. A história de Paulo de Tarso, segundo a narrativa de Lucas, é encerrada logo a seguir, quando o discípulo médico informa: Paulo ficou 2 anos inteiros na moradia que havia alugado. Recebia todos aqueles que vinham visitá-lo, proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo, com toda a intrepidez e sem impedimento.
O médico e companheiro fiel do apóstolo, que seguiu com ele os últimos anos de sua vida, desde o encontro na sua primeira passagem pela cidade de Troia até este momento decisivo em Roma, escreveria ainda a sua segunda obra, o Evangelho segundo Lucas, na qual registraria a vida e os atos de Jesus de Nazaré e a sua divina pedagogia, tanto a partir dos esboços de evangelho elaborados pelo seu mestre Paulo de Tarso, como dos testemunhos colhidos pessoalmente junto dos demais apóstolos do Senhor, com os quais também se irmanara. Entristecido por aquela derradeira oportunidade desperdiçada por seus irmãos de judaísmo, que desprezaram mais uma vez o seu testemunho de amor ao Cristo ressuscitado, Paulo de Tarso pranteou o destino do seu povo. Antevendo mediunicamente os anos de perseguição genocida que os massacraria naquela capital imperial, e os futuros holocaustos suportados nos 2 primeiros milênios daquele então nascente cristianismo, o ex-rabino lamentava profundamente o insucesso da última tentativa de salvar a sua nação para o Cristo Jesus, lembrando o duro, porém verdadeiro ensinamento do filósofo de Nazaré, de que ninguém é profeta na própria casa. A triste condição de vida dos cristãos de Roma se agravou sobremaneira com a posse de Nero Cláudio César Augusto, perante o qual Paulo de Tarso seria finalmente conduzido para a sessão extraordinária de julgamento. Diante do extravagante imperador e sua corrupta corte, contrastando suas esfarrapadas vestes com o brilhantismo de seu verbo, o discípulo do Cristo mais uma vez formularia pessoalmente a sua irrepreensível defesa, demonstrando toda a sua destacada capacidade como jurisconsulto do direito romano, recebendo total absolvição, voltando à pregação livre das pesadas correntes que, embora lhe atassem os pés, nunca conseguiram conter o seu espírito. No ano 64, porém, enlouquecido por sua vaidosa sede de conquistar uma autoridade não gozada junto do povo, pretextando empreender uma grande reforma urbanística da metrópole, que não apenas geraria trabalho e pão para a plebe, mas também favoreceria os interesses financeiros de sua corrupta corte, iludido com uma capacidade artística da qual não era dotado, Nero ordenou aos seus acólitos que ateassem fogo nos principais edifícios públicos da capital imperial. O criminoso incêndio, fugindo totalmente ao controle, dominou toda a parte central da urbe e destruiu não só os edifícios públicos, mas também suntuosas propriedades particulares. De toda a região, apenas o grande circo foi poupado das chamas, protegido que era por ampla área verde adornada como belíssima praça pública. Alastrando-se pela cidade, o fogo alcançou as áreas periféricas, provocando um flagelo marcado na história tanto pelas mortes imediatas, quanto por aquelas que, dentro em breve, o genocida ditador causaria com a sua frustrada tentativa de escamotear o seu inequívoco e criminoso dolo na autoria do sinistro. O Espiritismo de Allan Kardec já demonstrou que a loucura obsessional espiritual é uma constante na vida de grande parcela da população do planeta. E Nero é um dos mais famosos representantes desta realidade humana. Valendo-se da tibieza moral do vaidoso imperador, mais uma vez adentra nossa história aquela legião espiritual inimiga do Cristo e propaladora da mentira, que acompanhara Paulo de Tarso em toda a sua trajetória apostolar, tudo fazendo para impedir o trabalho de consolidação da boa nova trazida por Jesus de Nazaré
para a pacificação dos sentimentos. O apóstolo das gentes, entretanto, conservando o hábito das preces diárias, vigilante no trabalho pelo Cristo, suportou os ataques dos espíritos trevosos, enquanto Nero a eles sucumbiu flagrantemente. Como todo déspota ignorante e impiedoso, Nero era cercado de administradores injustos e cruéis, os quais, assimilando com perfeição os vícios daquele hipócrita imperador, incrementaram ainda mais a sua loucura. Apesar de não se lhe poder imputar diretamente o hediondo crime, uma vez ter se evadido da cidade na noite em que determinara o incêndio, o tirano sentia-se ameaçado de ser denunciado publicamente pela nobreza romana, se não indenizasse as perdas das propriedades particulares destruídas e os enormes prejuízos que a sua insânia lhes causou. Essa era a ocasião tão aguardada pelos espíritos trevosos que espreitavam aquele triste momento da humanidade. Contando com a vaidade doentia do imperador, prontamente assopraram nos insanos ouvidos daquele tirano a mais eficiente e nefasta solução, sugerindo-lhe a imputação da culpa pelo criminoso incêndio sobre os desprezados cristãos. Assim, ao mesmo tempo em que se inventava uma falsa autoria de crime, eliminava-se aquele povo que, com a sua filosofia da humildade, denunciava os abusos daquela orgulhosa corte, ferindo-lhes a consciência moral. Acolhendo por inteiro aquela hedionda sugestão, muito satisfeito, gritou o tresloucado imperador: "Morte aos cristãos!" Por isso, recentemente liberados para a justa pregação da Boa Nova na Cidade Eterna, logo a seguir, os apóstolos Pedro e Paulo foram despoticamente encarcerados pelos comparsas administradores de Nero, os quais, atendendo também aos ditames mentais daquela horda espiritual inimiga da verdade, lançaram-se com toda a força do império sobre aqueles indefesos cristãos e seus pacificadores líderes, dando início ao primeiro longo período de escuridão que cobriria de lágrimas a história dos seguidores de Jesus. Uma festa para a reinauguração dos edifícios públicos fora realizada pelo imperador, quando então ele próprio iniciou a vingança oficial contra os cristãos em magnífica, porém ridícula parada triunfal que marcou a reabertura do grande período de festas lascivas e dos espetáculos mortais realizados no circo máximo poupado do incêndio, onde foram promovidas nefandas atividades para a distração das legiões de soldados que ali saciavam a sua animalesca fome de sangue e de sexo. Do interior de suas celas úmidas, Pedro e Paulo testemunhavam a mais absoluta falência moral daquela corte de iniquidades. À noite, eles acolhiam entristecidos os gritos sufocados de seus irmãos, cujos corpos em chamas iluminavam os sorridentes rostos dos soldados romanos, agora transformados em cruéis prepostos encarnados daquela impiedosa e embrutecida legião espiritual, que lhes sequestrara totalmente a razão e os últimos elos com a humanidade. Nem mesmo os velhos ou as crianças eram poupados, mas, escarnecidos e seviciados até a morte, após testemunharem a violência contra as esposas, mães e avós, que satisfaziam os sentidos embrutecidos daquela obsidiada população masculina. Porém, a destruição urbanística superara todas as expectativas e os construtores dos novos palácios lamentavam o alongado tempo que demandaria o fim das obras.
Os líderes daquela legião espiritual preposta da mentira não podiam correr o risco de salvarem-se aqueles dois principais inimigos da sua missão, permitindo o avanço do cristianismo pelos domínios imperiais que contavam como sua propriedade. Por isso, acelerando o processo de extinção dos cristãos, assopraram nos dementes ouvidos de Nero e seus prepostos a ordem para a imediata execução dos líderes apóstolos de Jesus, no que foram prontamente atendidos. Arrancados sob pesados ferros da imunda prisão onde eram severamente vigiados, os dois estandartes do Cristo foram arrastados lado a lado em direção às estradas em cujas margens eram executados os inimigos do império, a Via Ápia e a Via Ostienses. Após caminharem 1 quilômetro, alcançaram o Circo Maximus, palco escolhido por Tigelino, o chefe da guarda pretoriana de Nero em Roma, para o início das sinistras exibições dos espetáculos de horror contra os cristãos, agora transformados oficialmente em sentença de morte, e que dentro de poucos anos seriam realizados com toda a pompa imperial no impressionante Coliseu. Os dois discípulos enfrentaram com a dignidade própria das consciências pacificadas a lhes transbordar dos honrados semblantes os seus últimos metros de caminhada conjunta em nome do Senhor. Pedro seria levado pela Via Ápia, principal acesso dos estrangeiros em Roma, e o local escolhido pelas autoridades para a execução dos condenados à crucificação, propiciando horrendo espetáculo de exposição dos corpos durante vários dias, exemplificando a quantos ousassem desafiar o império do César. Em frente àquele palco dos horrores cristãos, despediram-se os dois mártires com fraternais votos de se reencontrarem dentro em breve e, com as bênçãos do Pai, se dignos fossem, sob o amparo amoroso da presença do Espírito Jesus. Poucos quilômetros além da Porta Ápia, tendo alcançado o local das Novas Cruzes naquela que era a mais famosa das rotas romanas, chegado o seu momento extremo, recusando-se o velho pescador a ser sacrificado na mesma posição do seu divino mestre, suplica a crucificação de cabeça para baixo, no que é atendido. Nesta ainda mais humilhante condição, o líder máximo dos cristãos enfrenta os seus últimos momentos de vida com os pés em direção aos céus e a cabeça ainda na terra, chorando o cruel destino dos filhos que ele conquistara para o Senhor naquela sangrenta Roma. Paulo foi arrastado pela porta Ostienses até um dos inúmeros troncos alinhados às margens daquela estrada, onde eram executadas as decapitações, sentenças impostas aos cidadãos romanos e àqueles que se desejava rapidamente calar, como o doutor dos gentios. Não fosse pelo odor insuportável, este seria um belo lugar para se descansar de uma longa viagem e se recompor antes de uma entrada pomposa na metrópole dos Césares, pois, margeando o Tibre, salgueiros frondosos balançavam ao redor seus alongados e delicados galhos à menor brisa que vinha do oceano. No entanto, os despojos lançados em vala comum a céu aberto na várzea que separava a velha estrada e aquele famoso rio, alertava os viajantes para a violência com que Roma tratava os que a desafiavam. A guarda romana e o carrasco que o arrastavam acorrentado não compreendiam por que, desde que ficara sozinho naquele caminho que o conduzia para a sua derradeira tragédia, seguia o apóstolo estampando um manso sorriso nos lábios
apesar de ter ainda os olhos rasos d'água pelo testemunho da hedionda crueldade imposta aos seus irmãos naquele circo de iniquidades. Nos poucos quilômetros que ainda fora obrigado a caminhar desde que se despediu do velho pescador da Galiléia, o amado irmão mais velho que conquistara em Jerusalém, Paulo de Tarso rememorava os infinitos passos com que dezenas de vezes percorreu as elevadas trilhas do seu amado Tauro, alcançando até mesmo as pequenas cidades do seu planalto. Lembrou os irmãos de Derbe, Listra, Hierápolis, Icônio e Antioquia da Psídia. Uma lufada de vento vinda do mar Tirreno em direção à cidade atingiu em cheio o seu rosto molhado de suor e lágrimas, lembrando-o do querido irmão Barnabé, que o levara confiante para sua terra, o Chipre, onde conquistaram para o Cristo os primeiros patrícios romanos. Quando os seus passos se fizeram ainda mais pesados, ele recordou a dura caminhada que cumpriu adoecido do corpo e da alma desde que, deixando aquela orgulhosa Atenas humilhado na sua vaidade intelectual pela frustração do seu discurso no Areópago, se dirigiu pela primeira vez para Corintos, onde, num êxtase de fervorosas orações, recebera a nova visita do seu divino mestre Jesus e a inspiração para escrever suas famosas e consoladoras epístolas que lhe permitiram levar a mensagem de salvação plantada pelo Cristo no madeiro ensanguentado de Jerusalém. Ao lembrar-se da Cidade Santa, o seu coração saudoso foi tocado por felicidade ainda maior, pois, embora tivesse nascido ali o pomo da discórdia sacerdotal que o prendera injustamente, e de onde partira acorrentado para aquela sua quarta e última jornada, que dentro de poucos passos seria violentamente encerrada, aquela mesma Jerusalém dos seus lamentáveis erros farisaicos na perseguição dos cristãos, foi onde ele se formou homem de fé aos pés do bondoso rabino Gamaliel, do qual recebera os princípios morais que fizeram com que Jesus contasse com ele para o cumprimento da missão que agora findava. Essas lembranças trouxeram ao apóstolo novo impulso da fé, e ouvindo em seguida a ordem gritada pelo centurião para que parassem, caiu de joelhos, surpreendentemente aliviado. Sob nova determinação do carrasco, ele se levantou cambaleante e caminhou mais alguns passos até à margem da estrada, lembrando-se de uma queda semelhante ao longo de outro pedregoso caminho. Numa doce consolação prestada por sua própria memória, exausto, o apóstolo reviveu o primeiro encontro com aquele amoroso Espírito Jesus que nunca mais o abandonou. Rememorou também a séria advertência que então o mestre lhe fizera quanto à necessidade de muito sofrer em seu nome, e sorriu como quem finalmente acessava toda a verdade. Com esta suave lembrança, de joelhos em frente ao tronco do martírio, ele ergueu os olhos em direção do mais alto, deu graças e ofertou-se pacificado ao Cristo, descansando no madeiro a sua agora aliviada cabeça. Um executor de horripilante aspecto, segurando com ambas as mãos uma aterrorizante lâmina, pela primeira vez na sua vida, subitamente vacilou. Impressionado com a altivez daquele homem, o carrasco se lembrou da admiração com que alguns de seus companheiros de guarda se referiam àquele famoso e inofensivo pregador
agora já também notável nos meios militares pelas inumeráveis curas e consolações que realizara nos familiares de seus irmãos de armas, sempre em nome de um ignorado Jesus que, mesmo naquele momento extremo, ele ainda confessava amar. Agora que ele o conhecera de perto, lamentava o embrutecido homem só ter vivido a violência dos ferros e o tempo desperdiçado nos jogos do circo e dos prazeres mundanos, fartamente distribuídos pelos imperadores a seus soldados, para que aquelas criaturas permanecessem escravas dos sentidos, dedicando integral fidelidade ao reino de um só homem. Diante daquele intimorato profeta, que enfrentava a morte com um manso sorriso no sulcado rosto, o experiente carrasco viu-se subitamente privado de forças para cumprir o seu dever militar. Compadecido desta criatura, garantindo-lhe que o Pai teria também para a sua alma a salvação, pois ele já se mostrava arrependido do ato que estava para praticar, recomendando que se entregasse no restante da sua existência aos cuidados do Senhor Jesus Cristo, Paulo de Tarso estimulou o pobre homem para que cumprisse a sua obrigação, livrando-o da pena de morte por insubordinação que incorreria ao desacatar a autoridade do César. Como consolação para aquela alma arrependida, o apóstolo teve ainda disposição para repetir o seu mais elevado princípio filosófico, dedicado aos queridos irmãos de Filipos, amorosamente recomendando ao carrasco: fica em paz, meu irmão, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No êxtase destas suas últimas palavras e derradeiro ato de caridade, o espírito Paulo de Tarso imediatamente desprendeu-se do seu envelhecido e cansado corpo, constatando, pacificado, sua cabeça decepada rolar ensanguentada no solo. Com os olhos espirituais marejados de júbilo pelo martírio agora suportado em nome do Cristo, o apóstolo experimentou aliviado as sensações da abrupta ruptura dos últimos laços que prendiam o seu corpo espiritual à matéria corporal. A suprema emoção pelo inovidável momento, por breves instantes abalou a sua inquebrantável determinação. E Paulo buscou pela sombra que um caridoso salgueiro lhe ofereceu prestimoso, descansando o pensamento, assentando-se agradecido numa pedra. Com os braços apoiados sobre os joelhos, as mãos unidas nos dedos cruzados, tendo os olhos perdidos por entre os seus pés ainda cansados de tanto caminho, o apóstolo, que nunca antes titubeara diante das mais desafiadoras estradas que o Cristo lhe apontou, permanecia agora sem saber para onde ir, sozinho, naquela beira de estrada. Nesse estado de íntimo isolamento, antes que a tristeza o alcançasse, o discípulo lembrou-se que o seu Senhor, experimentando também a solitude e a dor naquele reconfortante horto das oliveiras, orou, e orando também ele, recebeu abençoado refrigério para os seus olhos igualmente cansados, vertendo lágrimas de íntima felicidade. Mirando enlevado o solo empoeirado daquela agora já deserta estrada, sem saber qual rumo seguir, viu formarem-se dois reluzentes pés descalços que caminhavam mansamente em sua direção. Ergueu a cabeça mirando o rosto do peregrino que subitamente lhe enchera a alma de esperanças, mas a luz do sol poente que caía por detrás dos seus ombros
só lhe mostrou a silhueta dos cabelos longos. Resignado, viu aproximarem-se aqueles pés e, sentindo 2 mãos calorosas pousarem suavemente sobre sua cabeça, experimentou os benefícios do jugo manso que o seu Senhor prometera a todos os cansados, aflitos e oprimidos que até ele caminhassem. Aquela autoridade celeste que os seus olhos espirituais ainda molhados não conseguiram vislumbrar, seus renovados ouvidos espirituais reconheceram, quando uma voz doce e familiar ecoou num irresistível convite, acompanhada de 2 mãos compassivamente estendidas a amparar as suas, soerguendo-o para recebê-lo num terno abraço. Vem, Paulo, combatestes o bom combate, findastes a batalha, guardastes a fé. Prendendo-lhe docemente os olhos nos seus e tocando-lhe os ombros, o Mestre Jesus acolhia o seu discípulo num preito de sincera gratidão. Caminhemos, Paulo. Deixaste-me viver em sua vida. Vem agora viver em mim. Tomando o rumo de volta naquela via Ostienses, os 2 espíritos que já haviam percorrido juntos os caminhos romanos entre 2 continentes, andaram ainda alguns passos naquele solo empedrado até naturalmente levitarem, estabelecendo um diálogo franco e amoroso determinados na direção daquela esfumaçada capital. Alinhando agora lado a lado os seus ombros, rapidamente alcançaram o alto daquele circo dos horrores, campo de batalha onde o discípulo receberia do Mestre sua primeira lição como o mais novo guia espiritual da humanidade. Ali mesmo, instantes após o seu pacificado retorno, o Espírito Paulo de Tarso mostraria a sua fé no resgate das almas que partiam do mundo desesperadas, resgatando-as das mãos da sarcástica legião espiritual que as sequestrava para as suas linhas de terror. Mostrando ao apóstolo numa última e derradeira lição como o amor cobre a multidão dos pecados, orando ao Pai e impondo a sua irresistível força sobre aqueles espíritos violentos, Jesus espalhou vigorosas ondas do divino sentimento sobre aquela população angustiada, derramando naqueles corações aterrorizados a sua protetora consolação. Acolhendo a multidão de almas aflitas e as entregando sob os cuidados da divina falange que o acompanhava, o sublime pedagogo mostrou a Paulo que o seu trabalho de orientação apostolar não cessaria com os limites do corpo, mas se estenderia até que a boa nova do Cristo se instalasse em todas as criaturas, inabalável sobre a rocha da caridade. Conservando ao seu lado o apóstolo das gentes e abandonando a segurança das alturas, numa demonstração da sua infinita compaixão, Jesus desce para o centro do palco daquelas tragédias, adentrando os torturantes porões dos circos máximos, confortando aqueles corações angustiados com a sua presença bendita. Caminhando ambos à frente da multidão de espíritos bondosos que os acompanhavam, o Mestre sustentava por sobre aquelas cabeças angustiadas a sua mão protetora, ensinando ao discípulo que, ao se distribuir consolações, elimina-se toda a dor e o desespero das criaturas, nelas imprimindo a esperança e a fé que as reconduz ao caminho para o Pai. Tendo ministrado a sua magna lição de socorro às almas desesperadas,
Jesus convida o doutor das gentes a iniciar o inevitável processo de revisão da sua experiência no mundo, a ser realizado diretamente no tribunal da própria consciência, antes de lhe atribuir definitivamente sua nova missão como orientador espiritual da humanidade. Indagado por onde desejava começar esse mergulho, o apóstolo manifesta o desejo de rever o campo onde travou suas mais significativas batalhas, sendo imediatamente conduzido pelo Mestre de volta para Jerusalém. Neste retorno, enquanto sobrevoavam as cidades percorridas pelo apóstolo, analisando sorridentes os flagelos por ele suportados e as lições assimiladas, o Mestre transmitia ao atento discípulo mais uma significativa lição de paciência e de humildade, lembrando que o trabalho de construção do Reino de Deus demandaria milênios, até a sua definitiva instalação no recôndito mais profundo de cada ser. Falando agora como a um novo mestre de amor, o bom Jesus recordava a Paulo que a sua missão do outro lado da vida consistiria em orientar e inspirar pelo seu bom exemplo os discípulos que ele próprio conquistara para o Senhor, a fim de que cada um e todos, sacrificando suas veleidades em benefício do semelhante, se unissem ao Espírito do Cristo, vivendo a Boa Nova e preservando iluminado no mundo o caminho para a verdade e para a vida.